Imagine um pássaro aí, qualquer um, que constrói o lar dos seus futuros filhotes. O lar está construído e os ovos colocados. Mas esse pássaro ele precisa sair para buscar o seu alimento. E então ele vai à caça e deixa o seu ninho pelos instantes necessários. Enquanto ele está em sua busca, um outro pássaro que estava ali escondido, esperando este momento ideal, se aproxima do ninho. Esse outro pássaro, ele é um cuco. Os cucos, eles têm essa mania de olhar para o ninho dos outros e ir lá depositar os seus próprios ovos. Eis o que ele faz: derruba um dos ovos que já existia ali no ninho e põe o seu próprio ovo. E aí ele deixa o seu ovo lá e volta a voar, deixando para trás a ação parasita que fizera. O pássaro que agora há pouco tinha ido em busca de seu alimento, ele chega de volta ao seu ninho e continua a cuidar dos seus ovos. Incapaz de perceber qualquer diferença, porque curiosamente o ovo posto pelo cuco, ele pode adquirir diversos tamanhos e diversas cores, sempre se parecendo com os ovos que já existiam ali no ninho. E a mãe, incapaz de notar qualquer diferença, é impossibilitada de sequer se perguntar de onde que veio esse outro ovo. É muito doida essa história porque a gente costuma fazer isso também. Só que em forma de crenças limitantes, em forma de medos, de angústias, de ideias que vieram de fora e nos limita ou machuca de alguma forma. Críticas, rejeições, vergonha, medos, comparações. Desde criança a gente vai sendo moldado por coisas previamente ditas e impostas que já existiam antes mesmo de a gente imaginar coexistir nesse mesmo espaço. Desde muito cedo a gente começa aí a acumular ideias que vieram de fora e acaba virando programação, sabe? Sabe aquela voz que fica ressoando aí dentro da sua cabeça quando você quer, sei lá, começar uma atividade nova, por exemplo? Essa voz, ela costuma te falar coisas como: você não vai conseguir, é melhor nem tentar porque não vai dar certo mesmo. Desiste disso, isso é loucura. Você não merece nada disso. Você não é capaz. E várias outras frases aí que querem nos paralisar e nos impedir de seguir em frente. Na maioria das vezes, essas vozes estão erradas. Só que a gente não tem coragem o suficiente de enfrentá-las e ver o que acontece quando a gente ousa tentar. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava me dizendo que tinha muita vontade de começar a fazer um curso para aprender a mexer em um programa de design.
Só que aí essa pessoa me disse que só não tinha começado ainda e que achava que nem ia começar porque ela achava que estava velha demais para aprender. Eu particularmente acredito sinceramente que não existe esse negócio de velha demais para aprender qualquer coisa. Se você tá vivo, se você tá viva e com suas faculdades mentais funcionando, você consegue aprender qualquer coisa que você quiser. E isso, minhas amigas, foi apenas um exemplo, porque cada um de nós carrega consigo as suas próprias crenças limitantes. E é um trabalho individual investigar quais são essas ideias que nos limitam de alguma forma. Quais são as ideias e as vozes que eu acho que eu fiz isso e o teu microfone aqui deve ter ficado baixo. Eu vou falar de novo. O que foi que eu falei? Quais são as ideias e as vozes que estão nos impedindo de ser autêntico? De fazer alguma coisa que a gente quer muito, ou então de simplesmente mudar de direção, ou então de desagradar quando necessário, ou então de dizer um não, tá ligado? Cuidado com os ovos de coco que navegam aí pela sua mente. Muito cuidado. E eu tô morrendo de calor, como sempre. Esses ovos, eles geralmente são botados pelos nossos pais ou por professores na escola, ou então por rejeições que a gente levou, ou então por fracassos que nós não soubemos direito como enfrentar e que acabou se transmutando em uma crença limitante e acabou se tornando algo automático aí dentro de você. Tudo, tudo que te põe em limitação tem a ver com o ponto que você deve focar para que você possa conseguir melhorar. E a gente vai crescendo e sendo moldado pelo meio. Os nossos pais nos passam coisas que aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os nossos bisavós, que aprenderam com os nossos tataravós e assim por diante. Muitas dessas coisas foram coisas que foram aprendidas por convenções sociais e que são culturais e por isso essas coisas são passadas como algo que deve ser seguido veementemente. O problema disso, minhas amigas, é que nem tudo que é da cultura é necessariamente uma coisa boa, né? A escravidão, por exemplo, já foi aceita culturalmente. E as coisas mudam, né? E ainda bem que as coisas mudam. Só que às vezes a gente costuma ficar presos a ideias passadas e que não fazem mais o menor sentido no aqui e agora. E veja bem, porque eu não estou te dizendo aqui que é para tu simplesmente bater de frente com absolutamente todas as coisas que os teus pais ou então que as pessoas que estão em tua volta te ensinam. O que eu tô te dizendo é só que existem certas ideias que nos são colocadas e que nos limitam e que nos
impedem muitas vezes de viver uma vida mais autêntica, que também nos impedem de tomar decisões e escolhas próprias, porque a gente foi só seguindo a manada sem nem olhar para os lados, tá ligado? E se estou adiando começar, é também porque não tenho guia. O relato de outros viajantes, poucos fatos me oferecem a respeito da viagem. Todas as informações são terrivelmente incompletas. Bom, querida amiga, quais são as suas crenças limitantes? Infelizmente, essa resposta eu não posso te dizer. O que eu posso te dizer é que sim, existem coisas aí dentro de ti que não são verdadeiramente suas e que podem estar te paralisando de alguma forma e te impedindo de viver coisas que você queria, mas não o faz porque aquelas vozes, elas ficam ressoando aí na sua cabeça e te dizendo para você não fazer porque você não é capaz, ou então ficam te dizendo para desistir. Investigar e identificar quais são esses ovos de cuco talvez seja o começo para viver uma vida mais sua. Gente, eu nem me apresentei, né? Oi, eu sou a Marilu e esse é um canal de arte. Só que recentemente eu comecei a fazer esse quadro aqui para falar sobre as coisas que as vozes da minha cabeça me falam. E eu acho que eu não especifiquei isso de uma forma clara no primeiro vídeo desse quadro, então eu quero falar agora, que é o seguinte: quando eu falo que esse quadro é sobre as vozes da minha cabeça, significa que nada do que eu falar aqui é uma verdade absoluta ou então é uma receita mágica de bolo para você aplicar aí na sua vida, porque se você aplicar tudo vai dar certo? Não é isso. É apenas as vozes na minha cabeça mesmo. Ou seja, é a minha opinião. Só isso, mais nada. É só um quadro com o intuito de ser uma conversa entre amigas. Uma conversa não, porque no caso você não tá falando nada, só eu que estou falando. Mas, enfim, você está livre para pegar o que ressoar com você e jogar fora o que não bater. E se nada do que eu falar aqui lhe servir, talvez seja então só mais um ovo de cuco que você deve jogar fora também, entendeu? Beijos e até a próxima para quem quiser voltar.